Olá, seja bem-vindo ao curso de extensão em escrita de sinais visografia. Eu sou o professor Cláudio e aqui ensino a escrita de sinais. Nós já estudamos os seguintes conteúdos: configurações de dedo do polegar, configurações dos demais dedos, orientação de palma, configuração de mão, história da escrita de sinais, importância da aprendizagem da escrita de sinais, visografemas de locação, visografemas de movimento, e o tema dessa aula será diacríticos de movimento. Praticando a escrita de visografemas de movimento na escrita de sinais. Explicando, esse diacrítico significa que o movimento no sinal é repetitivo e essa repetição é sempre igual, sempre de forma igual. Um exemplo de sinal, deixa eu pensar aqui. Diariamente. O movimento, ele vai se repetindo, ele é repetitivo de forma igual. Veja, é sempre igual, ok? Nesse caso, esse diacrítico significa que as mãos elas se movimentam diferentemente. Olha o exemplo do trabalhar. As mãos se movimentam de forma alternada. Veja os números de 1 a 5 escritos aqui. Significam que na escrita, junto com um visografema de movimento, então só essa configuração de dedo é que tem o movimento. Por exemplo, o 2 escrito é só o dedo indicador que terá movimento. No sinal, por exemplo, amanhã, é o dedo 3. Veja, 1, 2, 3. É o dedo médio
que apresenta movimento. Esse conteúdo explicado, copie no seu caderno. Escrevendo sinais para exemplificar. Escrevendo sinais variados para exemplificação de movimentação repetitiva igual. Vamos escrever o sinal diariamente. Veja, cabeça, escrita, lateral de cabeça, a configuração de mão é essa, a orientação da palma está para trás e o movimento é de pronação do braço e o diacrítico ali significa que o movimento se repete de forma igual. A direção desse movimento, ele é para frente, então o movimento se direciona para frente. Diariamente. Um outro exemplo, o sinal escrever ou escrita. Lendo, então o quadrado é o ponto de contato, palma, essa é a configuração de mão, há um toque e há um movimento para frente de forma repetitiva, semelhante, igual. Então, lendo o sinal escrita ou escrever. Esse diacrítico ele significa então que o movimento nas mãos são diferentes. Um exemplo, o sinal trabalhar. Né? Veja as mãos se movimentando de forma diferente. Essa é a configuração de mão. A orientação de palma está para baixo, né, no espaço neutro. O movimento é para frente e para trás. E as mãos, elas se alternam no movimento. Um outro exemplo. Sinal televisão. Explicando a escrita desse sinal televisão. Essa é a configuração de mão.
O local é o espaço neutro na frente do tórax e o movimento é para cima e para baixo, com repetição alternada, ou seja, as mãos se movimentam de forma diferente. Outro exemplo ainda, psicologia ou comparação. Explicando a escrita desse sinal, nós temos então a cabeça, a configuração de mão com a orientação da palma para trás e o movimento para frente e para trás de forma alternada, veja. O número da configuração de dedo, então, significa sempre que somente esse número escrito da configuração de dedo é que vai se movimentar. Exemplo, o sinal amanhã. Explicando então essa escrita, nós temos a cabeça, a lateral da cabeça, a configuração de mão, com orientação de palma para medial. Temos então o toque no ponto de articulação. O movimento, então, é um movimento na segunda articulação do dedo. A configuração de dedo é a terceira. Veja, 1, polegar, 2, o indicador, 3, então o dedo médio. É só, então, essa configuração de dedo, a terceira, que tem movimento, que vai se movimentar. É a número 3, tá? Veja. Aqui nós temos, então, um movimento direcional para frente. Dessa forma. Um outro exemplo. Fácil. Explicando a escrita desse sinal, então, cabeça, lateral da cabeça, a configuração de mão dessa forma, com orientação de palma para medial. Nós temos então um toque no ponto de articulação, movimento na segunda articulação do dedo, é a configuração 3 que se movimenta, movimento para cima, direcional, dessa forma.
Em seu caderno, copie esse conteúdo que já foi explicado. Essa prática da escrita de sinais, ela é importante para o seu desenvolvimento da aprendizagem e sua fixação. Explicando esses diacríticos. Esse daqui, a língua, ela fica na bochecha, dessa forma. A exemplo de um sinal, balinha. Ou ladrão. Neste, a língua fica para fora da boca. Um exemplo de sinal, picolé. Neste, a língua fica entre o lábio e os dentes, dessa forma. Ó. Um exemplo de um sinal é esse sinal. Mentiroso. A pessoa que mente demais. Esse sinal é um adjetivo. Escrevendo então sinais diversos para mostrar de forma mais clara. Em seu caderno, copie esse conteúdo que já foi explicado. O primeiro diacrítico, vamos escrever o sinal balinha e também o sinal ladrão. Ou sexo. Certo? Balinha. Ladrão.
Esse é o sinal, então, sexo. Ah, eu me esqueci dos 2 pontinhos. Lendo, então, o movimento da direita para a esquerda da língua, certo? Dessa forma. Então, é diferente o movimento desse daqui, ó. Que a língua, ela faz um meio giro na boca da esquerda para a direita, ok? Nesse diacrítico, a língua fica para fora. Então, vamos exemplificar com o sinal picolé ou sorvete. Lendo a cabeça, língua para fora. A configuração de mão é essa. A orientação da palma é para medial. E o movimento, então, é esse de circundação parcial do punho. E o diacrítico significa que o movimento se repete de forma igual. Lendo o sinal, então, sorvete ou picolé. Neste diacrítico, a língua fica entre os lábios e os dentes. Dessa forma. Exemplo de um sinal é o sinal mentiroso. Se a pessoa que mente. Isso é um adjetivo, certo? Mentiroso. Isso é um movimento de queixo, movimento vertical de queixo. E a língua ela fica entre o lábio e os dentes. Lendo esse sinal, então, mentiroso. Lendo de novo. Balinha, ladrão, sexo, picolé ou sorvete e mentiroso. Em seu caderno, copie esse conteúdo que já foi explicado. Essa prática da escrita de sinais, ela é importante para o seu desenvolvimento da aprendizagem e sua fixação.
Esse diacrítico significa sugar a bochecha. Esse, inflar a bochecha. E esse, abrir a boca. Novamente, então, sugar a bochecha, inflar a bochecha e abrir a boca. Escrevendo sinais, então, para exemplificar. Em seu caderno, copie esse conteúdo que já foi explicado. Esses diacríticos aqui, eles são usados para escrever expressão facial, ok? Precisa sempre inserir a escrita do visografema de cabeça ou, se for o caso, a linha do ombro, ok? Inserindo a escrita do diacrítico no visografema da cabeça. Sugar a bochecha, inflar a bochecha, abrir a boca. Escrevendo sinais variados para exemplificar. Sinal magro ou emagrecer. Lendo, magro. Também pode ser assim, ó. Lendo, magro ou emagrecer. Me desculpa, eu esqueci de alguns movimentos. Lendo, então, magro ou emagrecer. Lendo esse sinal, então, muito importante. Também, gordo. Me desculpe.
Melhorou. Muito importante. Gordo. Abrir a boca. Lendo. Cabeça, nariz, boca aberta. Essa é a configuração de palma com orientação para medial. Então, admirado. Pode ainda. Esse diacrítico ele significa arregalar os olhos. Lendo, admirado. Isso pode. Em seu caderno, copie esse conteúdo que já foi explicado. Essa prática da escrita de sinais, ela é importante para o seu desenvolvimento da aprendizagem e sua fixação. Esse diacrítico significa contrair os lábios. Um exemplo, beijinho. Esse diacrítico significa tensionar os lábios. Um exemplo de sinal, ainda não. Esse diacrítico, então, é cerrar os dentes. Em seu caderno, copie esse conteúdo que já foi explicado. Então, esse diacrítico significa contrair os lábios. Um exemplo de sinal é esse, beijinho.
sinal beijinho. Então, essa primeira parte, ok? Esses dois asteriscos significam, então, o movimento 2 vezes. E essa outra parte aqui, o movimento de pronação do braço e a direção para frente. Então, beijinho, beijinho. Explicando a escrita desse sinal, então. Cabeça, atenção dos lábios, queixo. Essa é a configuração de mão, orientação de palma para medial. E isso ali significa um movimento próprio da cabeça. Ainda não. Ok? Esse diacrítico significa cerrar os dentes. Um exemplo de sinal, um classificador pedalando com esforço ou subindo uma escada com muito esforço, ok? Ou muita dor na mão, a minha mão que é doente, dói muito, a minha cabeça que dói muito, o meu quadril também muita dor, ok? Lendo esse sinal, então, ó, pedalando com muito esforço. Me desculpe.
Lendo aqui, pedalar com muito esforço. Porém, se eu quiser escrever o movimento do tronco, como devo fazer? Vou mostrar. É bem simples. Explicando. Então, a cabeça, o diacrítico de cerrar os dentes, a linha do ombro e o círculo que é o movimento, a configuração de mão, a orientação é para baixo e o movimento circular e o diacrítico, então, ele significa que as mãos, o movimento se alterna. Lendo isso, então, é dessa forma, ó, pedalando com muito esforço, ok? E a minha cabeça doendo muito. Vamos escrever? Além, então, a minha cabeça está doendo muito. Eu me esqueci. Minha cabeça está doendo muito. De novo, minha cabeça está doendo demais. Em seu caderno, copie esse conteúdo que já foi explicado. Essa prática da escrita de sinais, ela é importante para o seu desenvolvimento da aprendizagem e sua fixação. É possível escrever na visografia a direção do olhar para cima, para baixo, para lateral, ok? Um exemplo de sinal é o sinal Deus. Deus.
Como que se escreve esse diacrítico, então? Veja, direção lateral, esquerda, direita, se movimentando da esquerda para a direita, para cima, para baixo. Sempre é necessário inserir a escrita do visografema de cabeça. Por exemplo, escrevendo sinais diversos para exemplificar. Em seu caderno, copie esse conteúdo que já foi explicado. Sinal Deus. Outro exemplo.
Explicando essa escrita, então, olha. Carro, tá vendo essas duas setinhas aqui? Então, é a topicalização à esquerda. Essas outras duas setinhas aqui é a topicalização à direita. Lendo. São dois carros, um vermelho e o outro preto. O vermelho, ele é novo, mas o preto é velho. Novamente, são dois carros, um vermelho e um preto. O vermelho é novo e o preto é velho. Ok? Em seu caderno, copie esse conteúdo que já foi explicado. Essa prática da escrita de sinais, ela é importante para o seu desenvolvimento da aprendizagem e sua fixação. Explicando esses diacríticos. Esse é de arregalar os olhos. Esse é de abrir o olho. Esse é de fechar o olho. Fechar o olho. E esse aqui é de piscar o olho. Escrevendo sinais diversos para exemplificar. Em seu caderno, copie esse conteúdo que já foi explicado. Lendo, admirado, novamente, admirado.
lendo, feliz, feliz, feliz. Tristeza ou triste, lendo, tristeza ou triste. Lendo, um beijinho com um piscar de olho. Lendo, isso é bem difícil. Lendo, de novo, um beijinho. Em seu caderno, copie esse conteúdo que já foi explicado. Essa prática da escrita de sinais, ela é importante para o seu desenvolvimento da aprendizagem e sua fixação. Esse diacrítico, ele significa levantar a sobrancelha, ok? Esse daqui, então, ele é abaixar a sobrancelha de forma amena. Exemplo de sinal: triste, tristeza. Escrevendo. Em seu caderno, copie esse conteúdo que já foi explicado.
Lendo, paz, de novo, paz. Para este diacrítico, o sinal, pensando aqui, triste ou tristeza. Lendo, triste, tristeza. Em seu caderno, copie esse conteúdo que já foi explicado. Essa prática da escrita de sinais, ela é importante para o seu desenvolvimento da aprendizagem e sua fixação. Esses diacríticos são próprios para escrever expressão facial, de questionamento, pergunta, dúvida, ok? Exemplo, aconteceu? Sério? Quando foi? Este diacrítico, ele significa, então, abaixar a sobrancelha severamente, expressão de raiva, de ódio e também de nervoso, ok? Em seu caderno, copie esse conteúdo que já foi explicado. Escrevendo sinais variados. Um sinal quando? Lendo quando?
Veja a expressão quando. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Lendo, raiva, nervoso. De novo. Quando? Qual é o seu nome? Raiva, nervoso. Em seu caderno, copie esse conteúdo que já foi explicado. Essa prática da escrita de sinais, ela é importante para o seu desenvolvimento da aprendizagem e sua fixação. Na visografia é possível utilizar os visografemas de movimento para cima e para baixo e da esquerda para a direita para escrever os movimentos da cabeça. Exemplo, sinal sim, afirmação com a cabeça, ou não, negação com a cabeça. Lendo, sim. Lendo aqui, não. Ok? Inserindo a escrita de sinais diversos. Em seu caderno, copie esse conteúdo que já foi explicado.
Além do sim, não. Ok? Em seu caderno, copie esse conteúdo que já foi explicado. Essa prática da escrita de sinais, ela é importante para o seu desenvolvimento da aprendizagem e sua fixação. Veja esse diacrítico. É de movimento de tronco, ok? A linha representa o ombro e esse é um movimento circular horizontal. Ou também esse movimento de inclinar o tronco para frente ou inclinar para trás, ou em sinais diversos no momento da escrita que, se necessitar, também pode se escrever movimentos de inclinação para trás, para frente, rotação do tronco ou inclinação apenas do lado esquerdo para frente ou lado esquerdo para trás, pode também se escrever. Como então que funciona isso? Vou mostrar. Lendo isso, então, pilotando a motocicleta. Os exemplos são diversos e dependerá sempre do contexto e do uso da língua de sinais brasileira, ok? Veja esse caso, a linha do ombro, essa rotação do tronco e esse direcionamento para frente, certo? Lendo, então, o movimento é para frente, é inclinação do tronco para frente. Nesse caso aqui é para trás. Aqui já a inclinação é do ombro para trás. De novo, e aqui a inclinação é do ombro para frente, do ombro esquerdo para frente. Em seu caderno, copie esse conteúdo que já foi explicado. Essa prática da escrita de sinais, ela é importante para o seu desenvolvimento da aprendizagem e sua fixação. As visografemas de movimento na escrita de sinais de isografia também podem ser utilizados para escrever movimentos juntos.
No momento da escrita, sempre a pessoa que está escrevendo precisa refletir sobre qual é o movimento mais importante no sinal. O primeiro é o principal e depois vem um outro. Por exemplo, esse sinal, salvar ou fixar, ok? Nesse sinal aqui, o movimento mais importante, qual que é? O de fechar a mão ou o de abaixar a mão? Eu penso que o movimento principal é o de fechar a mão. Depois é que vai acontecer, então, o movimento direcional para baixo, veja. Então, fechar a mão é o movimento mais importante e precisa ser escrito primeiro. Depois, então, é que se escreve o movimento direcional para baixo. Veja. Sempre o segundo movimento precisa ser escrito menor, ok? O visografema principal, escrito primeiro, ele é mais importante, então ele é maior. E o segundo movimento, ele é sobrescrito, da forma que está aqui, ó. O movimento principal, ele é maior. E o segundo movimento, ele é sobrescrito. Então, o primeiro movimento é esse de fechar a mão, é o mais importante. É o de fechar a mão, certo? Depois, então, acontece o segundo movimento, que é direcional para baixo. Lendo o sinal, é dessa forma. Dessa forma. Salvar, fixar, ok? Um outro exemplo. Especial. O movimento mais importante aqui é desse dedo, do terceiro dedo. Sim, ele se repete várias vezes. Ele é o mais importante, ok? Por que escrever o número 3? Bom, eu já expliquei que a escrita do número da configuração de dedo que tem movimento é só o escrito, ok? Só a configuração 3 que se movimenta.
O visografema de movimento mais importante, aqui o principal, é exatamente o movimento que acontece no terceiro dedo. Só depois, então, é que acontece o movimento direcional para baixo. O visografema de movimento principal é o primeiro, depois o outro pequeno sobrescrito. Aí tem os dois pontinhos, que é a repetição igual, e depois então a configuração do número 3, depois o movimento direcional para baixo. Especial. Em seu caderno, copie esse conteúdo que já foi explicado. Essa prática da escrita de sinais, ela é importante para o seu desenvolvimento da aprendizagem e sua fixação. Nessa aula, nós estudamos os diacríticos de movimento. Eu vou enviar no e-mail uma atividade de visografemas de movimento e diacríticos também. Salve, imprima, faça essa atividade, ok? Depois, então, vou enviar uma tabela com as escritas corretas e aí vocês comparem a sua atividade com esse gabarito, ok? Olha, não esqueça da atividade estudo dirigido. Essa atividade, o estudo dirigido, ela é muito importante para que eu possa perceber a sua aprendizagem e a sua fixação dos conteúdos, ok? Por favor, então, baixe, imprima essa atividade do estudo dirigido e faça ela. Depois, então, você copia, escaneia e manda de volta no e-mail, ok? Tchauzinho e meu muito obrigado, e fica o meu convite para a próxima aula de escrita de sinais.